Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar agora o vídeo 11 dos nossos comentários à Lei 13.979. Esse é o penúltimo vídeo da nossa série. Nós vamos tratar do artigo 4º, já incluindo a modificação feita pelo artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional 106. E vamos tratar dele especificamente sobre dois pontos. O significado do termo restrição de fornecedores ou expressão, ou da expressão, restrição de fornecedores ou prestadores, e a possibilidade de forma de aplicação em procedimentos de dispensa pregão durante a execução contratual. Ok? O que é que prevê o artigo 4F da Lei 13.979? Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, lei-se a autoridade competente para firmar o contrato, excepcionalmente, mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição. Inciso 33 do caput do artigo 7º é a vedação ao trabalho infantil. Certo? Então, o que esse artigo praticamente vai dizer? Se houver restrição de fornecedores, a autoridade competente para firmar o contrato pode dispensar um requisito de habilitação. Regularidade fiscal, trabalhista, habilitação técnica, qualificação econômica, etc. e tal. Na redação original, salvo Seguridade Social e salvo aquela declaração de cumprimento do 733. Quanto à Seguridade Social, aí entra o artigo 3º, parágrafo único, que é aquele prevê, da Emenda Constitucional 106. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o artigo 1º desta Emenda Constitucional, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição, que prevê que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, a Constituição, 195, parágrafo 3º, ele estabelece a vedação de contratação a quem esteja irregular com a seguridade e estabelece uma obrigação que o legislador replique essa vedação. Então, o 4F, a ressalva à Seguridade Social, não está aí porque o legislador quis. Está aí porque o legislador foi obrigado a colocar. Quando o artigo 3º, parágrafo único, afasta o 195, parágrafo 3º, ele afasta também por arrastamento todos os dispositivos que replicam o 195, parágrafo 3º, inclusive a expressão ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social, do 4F. Na prática, o que significa? Eu posso invocar o 4F para afastar qualquer requisito de habilitação previsto em lei, salvo qualquer requisito de habilitação técnica, econômica, jurídica, fiscal, trabalhista, enfim, salvo o cumprimento do 733, que é feito por declaração no momento da habilitação, e depois disso é a obrigação contratual. Ok? O que significa restrição de fornecedores? Se eu tenho 10 licitantes, 9 são inabilitados e 1 é habilitado e tem seu preço classificado, ele vai ganhar a licitação. Hoje, ele vai continuar ganhando a licitação, certo? Ah, mas tem restrição de fornecedores? Depende da sua definição de restrição, pode ser que tenha. Mas se o preço dele foi classificado e ele foi habilitado, presume-se que o preço é razoável e que ele é capaz. Então, por que eu vou dispensar alguma coisa, né? Se formos entender a medida excepcional como sendo devida apenas na medida em que necessária, ou útil, não é nem necessário nem útil eu levantar nesse caso em que eu já tenho um contrato feito. Então, a interpretação que nós fizemos de restrição é aquela restrição que gera inviabilidade de contratação. Então, nesse exemplo dos 10 licitantes, se os 10 licitantes forem inabilitados, teria uma restrição de fornecedores. Se eu tenho um sistema de TI que eu tenho que contratar e eu sei que todos os autorizados pelo fabricante estão com pendências de regularização fiscal, eu tenho uma restrição de fornecedores. Nesse caso, que eu tenho uma restrição de fornecedores, leia-se, se eu não levantar a exigência de habilitação, qualquer que ela seja, eu não tenho como contratar,
aí eu posso invocar o quarto F, certo? É uma medida de necessidade. E aí eu posso levantar qualquer requisito de habilitação, salvo o cumprimento do artigo 7º 33, que é comprovado por uma declaração. Então, na prática, eu posso levantar os requisitos que são, vamos chamar assim, que realmente eliminam. Vamos sendo bem prático. E o quarto F, se você for ver pela sua redação, ele não fala quando ele é aplicável. Por que isso é interessante? Porque eu exijo cumprimento de requisitos de habilitação durante o certame e a sua manutenção durante a execução contratual. Então, teoricamente, eu posso aplicar o quarto F nos dois períodos. Posso aplicar durante a seleção e posso aplicar na execução contratual. E no procedimento de seleção pode ser algo que eu antevejo, já coloco no edital. Então, naquele exemplo do sistema da solução de TI, se eu sei que todos os autorizados pelo fabricante têm registro, têm problema de regularidade fiscal, eu já posso colocar lá no edital de que vai ser dispensado o requisito X de habilitação, até para atrair o pessoal para entrar na licitação. Então, pode ser previamente o procedimento de seleção, o procedimento de contratação direta. Eu já contato as empresas que podem vir a prestar esse serviço ou produto, oferecer o produto, e se todos me apresentam uma restrição, eu vou e levanto algum requisito. Pode ser que durante o pregão, aquela amostra de mercado, que são os licitantes, todos são inabilitados, e aí eu invoco o quarto F para fazer uma reanálise da habilitação, desconsiderando aquele documento de habilitação. E durante a execução contratual, mês a mês, você faz o pagamento, você pega o SICAF, e se tiver alguma restrição lá, ele não for capaz de regularizar a situação, e houver uma restrição de fornecedores, se não levantar a exigência, não teria como contratar outra pessoa, você pode aplicar o quarto F, certo? Então, a princípio, ele pode ser aplicado nesses momentos. Os modelos de licitação, eles trazem direitinho como funcionaria essa aplicação no quarto F nesses 3 momentos. Então, por exemplo, durante o pregão, qual é o raciocínio? Como a habilitação ela é individualizada, então eu vou chamar o primeiro vai apresentar a documentação, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu só vou saber se tem restrição quando o último apresentar a documentação de habilitação. Então, até o último apresentar a documentação de habilitação, eu não tenho restrição. Só tem uma restrição depois do último apresentar a documentação de habilitação. Quando o último me apresentou, todo mundo foi inabilitado, o pregoeiro poderia suspender o processo, encaminhar os autos à autoridade competente, que é a autoridade competente para contratar. Essa autoridade poderia decidir por levantar algum requisito de habilitação, e aí um parênteses, certo? A autoridade teria que tomar as precauções devidas para que esse levantamento não pareça um direcionamento da licitação. Porque ele pode saber que se o fulano de tal falhou por causa do requisito X, ciclano de tal por causa do requisito Y, mas eu quero que a empresa 1 ganha, não a empresa 2, então eu vou só levantar o requisito de habilitação que lhe dê vantagem para ela. É bom que tenha alguma metodologia justificativa para o requisito a ser levantado. No ato de aplicação do quarto F, isso tem que estar delineado. Então, olha, eu vou tirar a regularidade referente ao menor débito. Então, das fontes de regularidade mencionadas, eu estou tirando todas, certo? Então, tive 3 casos de municipal e 2 casos de estadual. Eu estou tirando a estadual e a municipal. Enfim, algum critério que seja impessoal, para que não haja discussão sobre a quebra de impessoalidade. E aí, diante dessa decisão, retorna para a reanálise das propostas com essa dispensa de requisitos de regularidade. Ok? E é isso. Essa é a aplicação do quarto F. E aí, até o próximo vídeo.